Oi, gente, que bom poder estar com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal. E eu vou te contar que esta semana nós estudamos uma das minhas passagens preferidas do Velho Testamento. Por isso eu não poderia deixar de mencioná-la. E é justamente aquele momento em que Abraão já está velho, ele sabe que tem pouco tempo de vida, Sara já havia falecido e ele está preocupado com Isaac. Isaac tem, nessa ocasião, 40 anos de idade. E é quando Abraão chama o seu servo. E é muito interessante porque esse servo de Abraão era o servo mais velho. Era aquele que estava possivelmente há anos com ele, aquele servo de confiança. E ele faz um juramento com o servo, e esse juramento de que o servo não deixaria que Isaac casasse com nenhuma mulher da Cananeia, mas que ele fosse buscar entre a sua parentela, porque o Senhor assim o havia revelado. E disse que um anjo iria diante desse servo. É muito interessante porque a gente vê a lealdade, a fidelidade, o quanto Abraão confiava nesse servo, o quanto Abraão confiava nas promessas do Senhor e o quanto esse servo era leal e também confiava no seu Senhor, assim como confiava em Deus. Então esse servo também fica preocupado em fazer jus a esse convênio, aquilo que prometeu o seu Senhor. E aí ele diz, mas e se essa jovem não quiser me acompanhar? Né? E nesse momento Abraão fala para ele, né? A sua parte você fez. Se ela não quiser acompanhar, você está liberto desse juramento. Mas ele diz o que o servo precisaria fazer. Então o servo vai lá, junta 10 camelos e ele parte em direção, né, à terra onde estava a família de Abraão, o seu irmão Naor, né, e outros. E o servo, uma longa viagem, muitos quilômetros pela frente, aqueles camelos sedentos, o servo, ele pede ajuda e orientação do Senhor. Então é muito interessante essa passagem, porque o servo diz assim, ó Senhor, né? Ó, ele clama, ele suplica, e ele pede para que apareça essa jovem, que seria aquela designada a casar com Isaac, que essa jovem apareça e que dê água para ele, assim como também mate a sede dos seus camelos, e que essa seria a jovem. Ele reconheceria através desse sinal. Então ele propõe isso ao Senhor, ele vai planejando, porque ele não sabe como vai encontrar essa jovem, ele não sabe como vai acontecer exatamente, mas ele tem a confiança no Senhor, ele segue o que Abraão diz, ele cumpre e ele apresenta um plano. Ele ora, apresenta esse plano, e mal ele acaba de orar e aparece Rebeca, uma jovem extremamente formosa. E Rebeca, quando aparece, ela vai lá, né, e ele pede um pouco de água, ela desce pegando o seu cântaro e dá água para ele. Imediatamente, Rebeca diz, vou alimentar os seus camelos. Então a gente sabe que eram muitos camelos e que os camelos sedentos, né, bebem muita água. Mas Rebeca, além, né, de formosa, era extremamente prestativa. E ela foi lá e serviu. E imediatamente o servo não teve dúvida que aquela era a moça escolhida para casar com Isaac. Então ele já deu, né, um presente para ela, e ele pediu, né, ele procurou saber de quem ela era filha. E aí ele descobriu que era filha de Milca, casada com Naor, irmão de Abraão. E nesse momento ele pergunta se ele teria um local para poder pousar. E ela, novamente, extremamente prestativa, diz que há lugar na sua casa. E ela leva ele até a sua casa. E quando o servo de Abraão chega lá, ele está ansioso para contar tudo, mas eles fazem com que eles se acomodem, recebem ele muito bem e já estão prestes a dar comida. Ele diz, não, eu não vou comer até que eu diga o que eu preciso. Então olha só, ele viajou de longe, estava cansado, ele podia ter dito assim, não, vou comer primeiro, depois eu falo. Não,
ele foi com uma missão específica e o foco dele nessa missão ele precisava cumprir. Isso era o mais importante. Então, olha só, ele fez um convênio com o Senhor, ele apresentou um plano para outra pessoa que não era para ele, porque às vezes a gente pede ao Senhor e a gente ora fervorosamente a nosso favor, mas ele estava orando por outro. E depois ele estava deixando as suas necessidades de lado por outro. Né? Novamente a gente vê como esse servo foi leal e como ele foi fiel em cumprir a sua missão. E quando ele conta tudo para a família, né, de Rebeca, e sobre Abraão, de como ele prosperou, de como ele foi abençoado pelo Senhor, de como ele teve esse filho já na sua velhice, e de que esse filho estava procurando uma esposa e o convênio que ele fez com Abraão, o convênio que ele fez com o Senhor, e que essa jovem era Rebeca. E, e é muito interessante porque essa jovem não conhece a Isaac. Ela certamente estava cômoda no seio da sua família. E ele diz que precisa partir com ela, né? Partir com ela imediatamente. Então a mãe diz assim, não, mas deixa a jovem, deixa pelo menos uns 10 dias para que a gente desfrute um pouco mais com ela, para que a gente possa se despedir, para que ela possa se despedir dos amigos, né, dos parentes. E aí eles acabam dizendo, então vamos perguntar para Rebeca. E Rebeca diz que irá. Né? Quando pergunta se ela irá com o servo de Abraão, e essa jovem, donzela, pura, agraciada, né? Ela diz, eu irei. Não diferente de Maria, quando Maria diz, eis-me aqui, a serva do Senhor. Não diferente de Nefe, quando diz, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Não diferente de tantos que disseram, eu farei e farei imediatamente. Essa foi a disposição de Rebeca, eu irei. Ela não precisava de tempo para se despedir de amigos, não precisava de tempo para a família. Ela sabia que aquela era a vontade do Senhor, que aquilo era o correto. E assim ela foi, ela seguiu o servo de Abraão, e quando Isaac está lá nos campos e ele vê Rebeca de longe, né, e ao mesmo tempo Rebeca, quando olha para ele, pergunta, né, ao servo, quem é aquele moço? Aquele é Isaac. Então ela pega o véu e ela cobre para que ele não a veja. Mas é impressionante porque diz que Isaac a amou. Gente, que história divina, né? Porque a gente consegue ver aí 4 personagens principais nessa história, que é Abraão. A gente vê a fé dele, a preocupação com o filho, que pai, né? Que bom pai não vai se preocupar com o filho. E como ele busca essa orientação do Senhor e segue. A gente vê a fé de Abraão, como ele confiava 100% no Senhor. A gente vê o servo de Abraão, de como esse servo também confiava no Senhor, e de como ele era obediente, de como ele era leal, de como ele era temente, de como ele era humilde, e de como ele cumpre exatamente aquilo que ele determinou a cumprir, a fazer. Por outro lado, a gente vê Rebeca, essa jovem moça que estava partindo para o desconhecido. Ela não sabia quem seria seu esposo, ela podia ter ficado na comodidade da sua casa, mas ela simplesmente arriscou tudo, a fé de Rebeca. E a gente vê Isaac, né, colocando isso nas mãos do seu pai, nas mãos do servo. Ele não sabia quem era essa jovem, que ele se casaria. Imagina se ele não gostasse dela, mas ele não estava preocupado com isso. E além de ser uma jovem digna, era uma jovem formosa. Então, quando a gente vê essa história, eu acho que muitas coisas passam por nossa mente. A fé e confiança que eles depositaram no Senhor, de como o Senhor cumpre as suas promessas. Mas talvez também venha, talvez um sentimento para alguns até de frustração. Às vezes a gente tem a tendência de se comparar. Pode ser que a gente se compare com Rebeca, ou a gente pense, poxa vida, eu estou há tanto tempo solteira, ou eu me divorciei, e não podia aparecer um Isaac na minha vida, ou por que isso não acontece comigo? Às vezes a gente não consegue enxergar pelos olhos da fé.
E às vezes a gente também não consegue enxergar que houve muitos desafios na vida de Rebeca. Ela estava indo para um casamento que ela não sabia, ela não conhecia. Ela deve ter passado por muitas adaptações. A gente precisa lembrar também que Rebeca e Isaac, a princípio ela era estéril, ela passou 20 anos para poder ter um filho. Até que ela teve Esaú e Jacó. E nós já sabemos que houve outras provações no decorrer. Então, mesmo as histórias lindas e maravilhosas têm os seus desafios. Isso me fez lembrar um discurso do Elder Uchtdorf. Esse discurso ele proferiu em 2011 em uma conferência de mulheres da Sociedade de Socorro. E é muito interessante, o título do discurso é Não Te Esqueças de Mim. Ele fala muitas coisas nesse discurso. Muitas, muitas, muitas. Ele fala sobre um passeio que ele faz no jardim com a filha, com a esposa, e ele vê muitas flores lindas nesse jardim, mas ele vê uma bem pequenininha que essa florzinha linda marcou muito a vida dele e a infância dele. E ele conta o que diz a lenda na Alemanha dessa flor, né, que diz que o Senhor foi lá e colocou o nome em todas as flores, mas essa não tinha um nome. Então ela exclama, não esqueças de mim. E essa florzinha passou a ser chamada assim. Então, todos nós temos esse desejo de não ser esquecidos. E não seremos e não somos porque o Senhor nos ama, porque somos seus filhos. E aí nesse discurso ele conta sobre aquele clássico infantil, a da fábrica de chocolate, a fantástica fábrica de chocolate, onde o fabricante decide lançar uma promoção do bilhete dourado. Em 5 barras de chocolate, as pessoas que encontrarem o bilhete dourado vão poder fazer um passeio por essa fantástica fábrica de chocolate e vão poder ganhar chocolate por toda a sua vida. Então imagina, todo mundo queria abrir e encontrar lá, você é o sortudo, você ganhou o bilhete dourado. Mas aí essa promoção gerou uma febre tão grande que as pessoas tudo que queriam encontrar era o bilhete dourado. Então cada barra de chocolate comprada as pessoas abriam e quando não viam o bilhete dourado, essas pessoas ficavam extremamente decepcionadas. E aí o Elder Uchtdorf fala, né, que as pessoas ficavam tão decepcionadas que esqueciam de saborear a barra de chocolate que tinha nas suas mãos. Então ele faz várias comparações, como às vezes a gente passa a vida inteira em busca de um bilhete dourado. E esse bilhete dourado pode ser o casamento perfeito, pode ser aquela casa do cartão postal, de capa de revista, pode ser aquele carro, pode ser aquele emprego, pode ser estar livre do estresse, das preocupações. Então ele fala, muitas pessoas ficam tão ansiosas com um bilhete dourado que esquecem de viver o seu presente, que esquecem de agradecer o momento que estão vivendo, que esquecem do seu bilhete dourado do presente. Então ele diz assim conselhos lindos, ele fala sobre uma irmã, que essa irmã tudo o que queria era um casamento maravilhoso, ser a esposa maravilhosa, um salamento no templo, e ela ansiou muito por isso, filhos, mas essa promessa nunca aconteceu, esse bilhete dourado nunca chegou. Mas essa irmã era uma professora, e ela teve a oportunidade de ter muitos alunos, mas ela não percebia que aqueles alunos poderiam ser seu bilhete dourado. Ela teve a oportunidade na sua profissão de influenciar muitos, mas ela não percebia a sua influência, porque aquele poderia ser um bilhete dourado. Então, ela ficou a vida inteira, ela se transformou em alguém ranzinza, decepcionada, chata, as pessoas se afastavam dela, porque ela estava sempre focada nas bênçãos futuras e ela não conseguia ver as bênçãos do presente. Então, que nós possamos realmente pensar nas quantas, muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quando a gente lê, né, sobre Abraão, a gente fica pensando, encontrou Abraão o seu bilhete dourado? E a gente fica pensando que Abraão tinha o seu bilhete dourado. Mas quantas provações ele passou,
Ou quantos anos ele demorou para encontrar o seu bilhete? Imagina, ele precisava de um filho para que as promessas do convênio continuassem a ser cumpridas. E a gente vê através dessa jovem, através de Rebeca, quando ela sai de casa, os seus irmãos dão uma bênção. E essa bênção que ela recebe é que ela seria mãe de milhares. A gente vê através de Rebeca as promessas do convênio abraâmico continuando a se cumprir. Uma promessa pode demorar muitos e muitos anos para acontecer. O que acontece é que às vezes a gente quer imediatamente. E não será imediatamente e não será a nossa maneira, mas será a maneira do Senhor. Então que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente agradeça todos os dias e para que a gente, quando chegar aos nossos bilhetes dourados, a gente consiga reconhecer e ter a fé de Rebeca para seguir esse bilhete. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos confiar nele. E se não vir o nosso bilhete dourado nessa vida, que a nossa confiança ainda assim seja 100% no Senhor, porque Ele cumpre todas as suas promessas. E aquilo que não for realizado nessa vida, será realizado na outra. Que o Senhor realmente nos abençoe. Nos abençoe, que possamos seguir o exemplo de Abraão, o exemplo do seu servo, o exemplo de Rebeca, o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó. É isso, gente. Uma ótima semana e que sejamos felizes, sim, e agradecidos. E o Senhor será benevolente conosco. Até a próxima.